Muito boa noite, querido amigo, querida amiga. Jesus conosco. É uma alegria imensa nos encontrarmos mais uma vez, alegria da alma, porque estamos nos encontrando envolvidos na busca do Evangelho de Jesus. Isso nos dá uma alegria da alma que ninguém nos tira. Então vamos tratar de um assunto desta noite, do Evangelho de Jesus, hoje à luz dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos tratar do seu capítulo 15º. Fora da caridade não há salvação. Então este assunto é de extrema importância material superior, porque vem do Pai. Jesus nos trouxe esse entendimento. Então, no seu imenso amor, ele nos diz, através de intuição, através de percepção, através dos seus emissários, que todos, indistintamente, somos irmãos. Então, acresce que ele nos criou, a gente sabe, e vamos lembrar isso, simples e ignorante. Então ele quis que nós valorizássemos tudo que viéssemos a aprender. Porque se ele nos desse tudo pronto, não teria valor nenhum para nós. Então, nessa criação de simples e ignorantes, hoje a gente sabe, através do Livro dos Espíritos, que tudo está dentro de nós, como forma de semente, como forma de embrião, que nós devêssemos nos descobrir. Na simplicidade que ele nos criou, o seu imenso amor, ele nos deu as encarnações, nos deu os mundos, as moradas, dizendo Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Então ele diz, já te criei, tu és o meu filho. A gente entende isso. Somos irmãos, filhos deste mesmo Pai. Então ele diz, vai filho, já te criei. Então nos dá as moradas, nos dá as encarnações, os planetas. Ele é o criador desse universo. Hoje a gente sabe, e já falamos sobre isso, multiverso. A imensidão disso tudo. Então está aí o nosso grande valor. Somos todos irmãos de caminhada, filhos deste Pai aí que nos ama, e que nos deu determinado momento da nossa evolução como prova de amor, nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Vai, filho, vai te descobrir, vai vivenciar, vai experienciar. E aqui eu estou como Eclair, Você aí que me escuta, talvez João, Maria, José, Antônio, estamos vivendo essa máscara, essa persona, que haveremos de destruir ela através do conhecimento, da busca, da sabedoria, da verdade que nos liberta. Esquecer deste homem velho, essa é a grande luta, é o grande trabalho que temos que fazer na Terra hoje, encarnados. Buscar destruir o homem velho, devidamente avançando paulatinamente no longo das encarnações. Avançarmos com paciência, com sabedoria, com amor, para que nós possamos desenvolver esta lei de amor e de caridade. E nos deu os evangelhos, nos deu esse material, sólido, Nos deu esse material sólido, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aprendemos também com esse Evangelho, com o Livro dos Espíritos, que toda a lei está contida na nossa consciência. Mas estamos ainda a caminho, não temos condições de despertar toda essa lei, porque ela está em forma de semente, como nos ensina o Evangelho, está lá em embrião, e nós vamos rompendo essa semente, para que nasça essa planta sagrada,
e de seus frutos dê muito amor. Então é o trabalho, esse é o verdadeiro trabalho, desenvolver isso dentro de nós. Porque manter o corpo, manter a morada, manter a veste física, já que desenvolvemos um certo grau de inteligência, é muito fácil para nós. Ainda mais que estamos num país chamado Brasil, que nos dá tudo. É um país muito rico, de todos os setores, toda a sua natureza é muito forte, exuberante. Então é muito fácil nós conduzirmos a questão material. Mas o verdadeiro trabalho, repito, é nos descobrirmos e desenvolvermos esse homem santo que habita dentro de nós. Rompermos o homem velho e desenvolvermos essas sementes. Então, para nos ajudar, ele nos deu esses evangelhos, esses livros, evangelho físico, e nós estamos aí debatendo ele hoje. E esse tema é de máxima importância. Ele nos dá o caminho, o roteiro da felicidade, fora da caridade. E todos nós queremos nos salvar. O que é que eles nos ensinam? O que é a salvação? É estarmos vivendo na paz, a paz de consciência. Estarmos vivendo na lei do amor. Estarmos avançando, progredindo. Isso é a salvação. Nos salvarmos de quem? É um entendimento que nós temos que ter, uma compreensão. Quem que eu devo me salvar? Lá fora? Dos meus irmãos de caminhada? Não. Justamente nos traz esse evangelho que nós temos que nos salvar de nós mesmos. Criaturas velhas lá, que saímos lá, da primariedade, criaturas primárias. Nos salvarmos dessa criatura primária. Porque saímos da simplicidade, sem nenhum conhecimento, ignorantes. Simples. Então, essas primeiras romagens, não tínhamos muito conhecimento, mas tínhamos a intuição desse Deus que já nos criou com essa intuição maravilhosa. É caridade de Deus. Quando ele diz que somos seus filhos, que deveremos nos aproximar dele através dos evangelhos, através de Jesus. Então, para entendermos esse capítulo, fora da caridade, nossa salvação, nós podemos nos reportar ao livro dos Espíritos, o capítulo 11, no livro 3, que diz lá a lei de amor, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então ele já vem através do livro dos Espíritos, nesse capítulo, na sua questão lá, primeira, 873, já vem tratar disso. E no longo dessas perguntas, eles nos dizem que a justiça, bem simples, está ali. Faça ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. Ou o contrário, não faça ao outro aquilo que eu não gostaria que me fizesse. Porque a minha justiça hoje, como Eclair, ela não é uma justiça segura, porque eu ainda não sou desenvolvido. Estou a caminho, aliás, todos nós estamos a caminho. Então, a minha questão de justiça, ela se atém justamente a essa pouca evolução que eu tenho. O meu interesse, os meus valores. Então, essa afirmação, essa colocação é segura. Faça ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. Então, é muito importante, porque a lei do amor, nós vamos nos desenvolvendo. Cada encarnação. Como diz ali nesse capítulo, é esse sol interior, que ele vai ascendendo, ele vai crescendo dentro de mim, até que eu ame. Então a questão do amor, a questão da caridade, ela tem essa missão, a caridade, nos tornar criaturas felizes, criaturas que nos amam, que devemos nos amar primeiro, porque é o maior mandamento. Nós temos que refletir sobre isso. Amai a Deus sobre
todas as coisas, mas todas as coisas mesmo. E amar o próximo como a si mesmo. Então, como é que eu vou amar a Deus se eu não amar o próximo? Como é que eu vou amar o próximo se eu não amar a mim mesmo? Eu tenho que me amar, me preparar, né? Me tratar bem, me colocar bem, me desenvolver. Então, essa é a questão do maior mandamento. Se eu não me desenvolver, como é que eu vou cuidar do outro? Se eu estou doente, cansado, né? Nos instintos, insistindo nos instintos, insistindo na materialidade, e eu não estou bem, se eu não me amar, eu não tenho condições de amar o outro. E para nos ajudar, eles nos colocaram, na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então está aí mais, né, uma dica segura. Então nós temos todos os aparatos, tudo para nos desenvolver e nos amarmos, vivenciarmos a caridade, logo sermos felizes. E a resposta é bem simples: benevolência para com todos, para com todos. É isso mesmo. Como assim? Para com todos? Sim, queridos irmãos. Com a sogra? Sim, com a sogra. Com o cunhado? Sim, o cunhado. O patrão? Sim, amar o patrão. Os governantes que estão aí perdidos, que ainda não encontraram esse caminho? Sim. Eu posso não concordar com os seus ideais de conduzir os interesses do povo, mas é obrigação, como diz ali, para com todos. Amar o político. Sim, eu devo amar o político. Mas a sua maneira de conduzir a política, bom, aí é outro assunto. Eu tenho que amar a todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias. Por quê? É bem simples. Porque eu sou uma criatura imperfeita, a caminho. Então é bem simples entender isso. Se eu sou imperfeito, preciso dessa indulgência para que os outros me aceitem. Porque a gente vive em comunidade. Somos criaturas gregárias. Então, se eu vivo em comunidade, eu preciso me completar no outro. Eu sou uma criatura incompleta. Então, indulgência para com eles. Porque eu preciso da indulgência. E o perdão das ofensas. Porque não há como amar as criaturas, não há como ser caridoso para com elas. Né? Não tem como amá-las, né, se não haver o perdão. Reflitamos sobre isso. Porque elas sendo criaturas imperfeitas, à minha volta, como eu sou, elas vão errar comigo. É passível de entender isso. Se elas errarem comigo, eu tenho que ter o perdão para me seguir adiante com elas. Imagina se eu despachar cada um que errar comigo. Eu estou sendo personalista. Eu não estou seguindo Jesus. E eu não quero seguir a minha conduta. É preciso eu saber que eu não sou uma criatura desenvolvida. Então eu não devo seguir a mim mesmo. Senão eu vou despachar um por um na minha volta. Até que eu fique sozinho. É uma criatura solitária. Então eu aceito eles como eles são. Isso é caridade, moral. Aceitar as criaturas exatamente a evolução dela são. A evolução dela é. Aceitar como as suas dificuldades, seus erros, seus acertos. Então é preciso entender isso. Né? Perdão das ofensas. Porque nos liberta. Se ela errou comigo e ela continua presa a isso, quando eu perdoo, eu me liberto desse erro dela, dessa contenda, dessa energia que foi criada, dessa dificuldade. Então o perdão nos liberta e eu sigo adiante. Continuo amando, né? Continuo avançando. Então está aí uma questão segura, 886, que a gente conhece, é muito divulgado no meio espírita, né? Mas a gente tem dificuldade de cumprir pela nossa pouca evolução, essa questão 886 do Livro dos Espíritos. Vamos lá, vamos debater, vamos examiná-la melhor, porque nós temos um tempo muito curto, nos dizendo que vale a pena amar. É um caminho seguro. O Evangelho de Jesus é uma rota segura, pessoal. Então Deus nos criou na sua simplicidade e nós temos que juntos avançar.
Porque os próprios cientistas já descobriram isso. Jesus já nos afirma, né, quantos séculos tem aí do Evangelho. Porque todo o Evangelho de Jesus, ele é baseado na lei de amor e de humildade. Amor e humildade. A gente sabe disso. Todas as falas dele é contido. E além dele nos trazer o Evangelho, ele vivenciou isso. Nos deu a prática, né? A gente sabe que mais vale a prática. Porque a gente sabe que a caridade, ela nos liberta à medida que nós vamos avançando nela, com maior entendimento. Porque há muitas colocações em torno da caridade, ela é muito ampla, né? Então alguns minutos de debate, de entendimento, de estudo, é muito pouco. Então a gente pega ali no item 6 desse capítulo, Fora da Caridade na Salvação, que fala necessidade da caridade segundo São Paulo. Então a gente sabe, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, né? E se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e quando eu tivesse ainda toda a fé possível até transpor as montanhas, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Então olha que contribuição, que avanço nos trouxe São Paulo. É muito profundo isso. Porque eu estou aqui estudando, eu estou aprendendo sobre a caridade, né? E se eu não vivenciar ela, eu estou só inchando. Eu estou inchando, né? Me tornando um doutor da lei, ficando inchado, né? É assim, né? Eu tornando uma criatura estofada, né? Cheia de conhecimento, mas eu não vivencio. Então, segundo São Paulo está dizendo isso. Não me adianta de nada, né? Eu vou estar aplicando a caridade nos outros se não estou vivendo a caridade. Porque é muito barulho, né? Um símbolo, né? Sonante, né? Retumbante. Então faz barulho e não ajuda ninguém. Então é uma afirmação segura de São Paulo quando ele diz que não adianta eu ter a própria fé que transporta as montanhas. Porque o que me adianta ter fé, né? Eu ter aquela fé para comigo, ter esse teor da fé, se ela não chega à prática da caridade. Então nós vamos entender isso. O que é essa caridade? Né? Porque a vários níveis nós ainda estamos fazendo a caridade. O ideal seria que nós fôssemos a caridade. Porque a caridade, os estudiosos nos dizem que os evoluídos, os espíritos que aqui nos assistem e que nos auxiliam, a providência divina, eles nos dizem que a caridade é esse sentimento maior, esse sol interior. Então, se eu já sou a caridade, se eu já tenho esse sentimento, então nada mais tranquilo que diante dos meus irmãos decaminhados, imperfeitos, que erram, os infelizes, né, que Jesus atraía com muito amor, então eu não vou olhar eles com julgamento, apontá-los. Então eu vou vibrar, né, eles vão sentir esse meu amor, como Chico, que atrai as multidões, como Jesus, esse mestre maravilhoso, nosso modelo e guia. Então ele sentia, ele vibrava esse amor. Então esse amor, ele curava. No simples fato de amar, quando ele tocava, quando ele atraía, ele curava pelo seu amor. Então isso é a caridade. É vivenciar ela através da emanação dessa energia superior que comanda todo o cosmos, todo o universo. É o próprio Pai, o amor. Então é sabedoria, é luz, amar. E ainda estamos no processo de desenvoltura. Então é preciso que eu sinta esse amor da criatura, porque se ela está necessitada, eu sinto esse amor, eu percebo,
né? Porque as criaturas superiores, elas amam aqueles que sofrem e respeitam a prova, respeitam a trajetória, o livre-arbítrio. Então eles amam e eles vão procurar alguém na redondeza encarnado, que também tem esse teor de sentimento, que vá ao alcance, eles intuem, né? Que vá lá atender a Maria, o João, o José. Então se eu chego lá, a criatura está passando necessidade, desempregou-se, né? Então eu vou lá levar uma cesta básica. Então eu senti esse amor porque eu consegui perceber. Eu chego lá atendendo ela e não julgando. Esse é o amor. Então eu estou exercendo ali a caridade moral, porque eu consegui enxergar a criatura, eu consegui perceber ela. E aí logo eu vou lá alcançar a cesta básica. Então eu tive a caridade moral e ao mesmo tempo a caridade material. Então este aí é uma vivência. Não é? Então por enquanto nós vamos fazendo a caridade. Vamos alcançando, vamos meio que julgando. É caridade. A esmola, eles nos dizem que a esmola é caridade. Então, os próprios cientistas, como estávamos relatando, eles já descobriram isso. Que Jesus nos traz que quando nós cuidamos dos outros, quando nós nos movimentamos, nos importamos com os outros, você movimenta todo esse mini universo que é o nosso corpo, que é o nosso espírito, que é a criação superior de Deus, que é o espírito. Então esse mini universo que é o corpo, ele se movimenta. Então, à medida que eu estou aqui trabalhando esse assunto, está se movimentando em mim hormônios. Estou pensando, estou raciocinando. Então está se movimentando os tais hormônios. Isso me faz bem. E qual é os hormônios? Os hormônios da alegria, da felicidade, que anotei ali. Né? Todos, são muitos. Então nós pensamos, atendemos os outros, eu vou desenvolver em mim, vai ser lançado na minha corrente sanguínea, em todo o meu sistema, a endorfina, a dopamina, né? E vai me tornar feliz. A serotonina, a ocitocina, os próprios leptídeos, né? Então a gente sabe, isso é uma questão química. Toda essa química do amor começa a fluir em mim. Então por isso que há salvação na caridade. Eu vou ficar bem, eu estou avançando, eu estou me descobrindo. Então, veja bem o que Jesus nos ensina. Então os cientistas já comprovaram isso fazendo os seus estudos, onde já encontramos aí a proximidade da religião com a ciência. Está vendo esse estreitamento cada vez maior? Então nós vamos entender, né, que se eu quero ser feliz, é porque eu comer um bom chocolate, que tem, a gente sabe, a substância adicta que eles dizem, né, por alguns momentos eu consigo desenvolver esses hormônios, a endorfina, porque eu consegui comer uma barra de chocolate. Então se eu divido essa barra de chocolate, já estou exercendo a caridade. Né? Comprei um carro, né, um carro do ano, digamos assim, uma boa casa. Isso me traz momentos felizes, claro que traz. Afinal de contas, Deus é amor. Tem isso tudo, a lei do progresso, avançar, querer o melhor, isso é da lei. A lei de trabalho. Isso me dá alegria, isso me dá felicidade. Mas acresce que esta felicidade ela é momentânea, é fúgida. Logo ela escapa. E a caridade não, atender o outro. Tu está sempre te movimentando no interesse, enxergar o outro. Essa caridade, essa alegria, essa aí ninguém te tira, ninguém te rouba. Isso é da lei de Deus. Por isso que é bandeira do Espiritismo. É máxima do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Porque todos esses hormônios funcionando, todo o sistema, as defesas do organismo, elas são fortes quando eu estou me exercitando na caridade. Inclusive, os próprios cientistas já descobriram isso. Que as criaturas que cuidam dos outros, elas duram muito mais, a encarnação é mais saudável e mais duradoura na Terra. Então, a gente ainda, né,
cultiva o homem velho, o velho sistema, né? Não quer se renovar. Por isso, eu repito, que ele criou um sistema maravilhoso que o espírita sabe muito bem, né? Não é apologia à dor, mas sabe, quando a gente está estacionado no eu, no umbigo, nessa zona pequena, né? O ego, que a gente já falou sobre isso, eu vou sofrer, eu vou ter depressão, eu vou ter dificuldades N's, porque eu não saí dessa zona do meu umbigo, do ego. Então eu tenho que sair do meu eu e ir à caridade. Fora da caridade não há salvação. Eu quero ser feliz. Através do quê? Do Evangelho. Então é preciso entender que Deus já me criou e me deu os Evangelhos, me deu na consciência. Se eu não me engano, 621. Onde é que está a lei de Deus? Na consciência. E nós não temos evolução para desenvolver essa consciência, a maneira de me conduzir no Evangelho. Então ele nos deu com tanta sabedoria, nos trouxe a sua vivência, nos trouxe o Evangelho de amor, o segundo mandamento, né? e nos prometeu o Consolador. E a gente sabe que está aqui o Consolador, né? Que é a doutrina espírita, porque não vem nada no lugar dela. Está aí ela crescendo, nos dizendo que nós somos consciência, somos luz, centelha divina, e não esse corpo. Ele serve, tem que tratar bem dele, como ele serve como instrumento, caridade para com ele, para comigo, para que eu consiga caminhar na terra e vivenciar a caridade, né? Amando a todos, cuidar de nós mesmos. Então o amor do Pai é imenso, porque quando ele nos criou, vamos imaginar assim como ele estivesse, já te criei, filho simples e ignorante, e lançou uma escada, né? E nós viemos subindo esse degrau, na simplicidade, né? Na ignorância, vemos a duras penas subindo os degraus da evolução, as etapas, e vamos subindo até ele. Quer dizer, da simplicidade, né? A ignorância, vamos ao arcanjo, próximo do Pai, conversar direto com o Pai. Né? É maravilhoso isso. A gente consegue imaginar o Criador desse universo inteiro, eu vou estar como arcanjo, como Jesus é. Um espírito de extrema grandeza, conversa direto com o Pai. E ele nos diz que seremos deuses, olha o amor, né? Que somos deuses. Vamos ser como ele, como Jesus, e vamos chegar a arcanjos. Isso não nos dá uma força imensa para nós nos debruçarmos no Evangelho, estudarmos e vivenciarmos ele. Não sermos mais um doutor da lei, só o estudo, é maravilhoso estudar. Mas na primeira oportunidade, manter a prática, vivenciar esse Evangelho, que nos salva. E quem não quer se salvar? Quem não quer ser feliz? Eu quero. Espero que vocês queiram também ser salvos. Então tá aí a grande dica, né? Tá aí os Evangelhos, tá aqui Evangelho segundo o Espiritismo, tá aqui o Livro dos Espíritos, todos aí, ó, nos dando essa grande sabedoria, né? Benevolência, né? É o BIP, perdão, né? Indulgência, perdão das ofensas. Vivenciarmos isso com muito amor e sabedoria. Então, essa escada que o Pai nos lançou, que nós vamos subindo, né? O amor é dele. Quem sustenta o universo de amor é o Pai. Quem nos sustenta é o Pai. E Jesus, como esse irmão maior, vem nos dar esse puxão. Vem para cima, vem para o andar de cima nessa escada. Porque no andar de baixo, já sofreste aí, criatura. Né? Já sofreu, criatura. Está sofrendo aí. Vinde a mim todos vós que sofreis. Né? Vinde. Ele está nos puxando, o Pai nos puxando. Que o amor é do Pai. Subir essa escada. Então nós temos que trabalhar para subir essa escada. Trabalhar a consciência, o coração. Né? Jesus nos ensina. Onde é que ele veio construir o reino de Deus? É lá fora? Não, já falamos sobre isso. Já vimos no Evangelho, já debatemos isso. Tantos irmãos trabalham desenvolvendo esse tema. É no coração do homem. É no mundo interno se desenvolver. Então sobe essa escada. Então quem está nos puxando é o Pai.
É a caridade do Pai, é o amor do Pai que nos puxa para os degraus, para os andares de cima. Porque tem muita gente presa nos andares de baixo, por isso muita angústia na terra, materialismo. Né? A gente sabe. As criaturas presas aos valores materiais. Então eles nos dizem, sai daí, sai dessa zona de angústia, depressão, onde há muito suicídio, há muita revolta, muita dor. Porque eu saindo desse andar aí de baixo, eu vou ser mais um a puxar essas criaturas que estão insistindo no andar de baixo. No materialismo, no egoísmo, nas paixões, nos vícios. Né? Já saímos lá da primária, criatura, primatas, primitividade. Já saímos. Né? E quem é que nos tirou de lá? Foi eu? Não, se eu tivesse que sair dos meus próprios passos, eu e Clair hoje, lá da primitividade, meu Deus, olha só. Então eu não posso seguir o Eclair. Nós não podemos seguir a nós mesmos, queridos irmãos. Imagina, eu vim caminhando lá na primária. Com quem? Com a mão de Deus. Sempre manda alguém a nos puxar. Então é o Pai que nos ama. O amor é do Pai, o amor é de Deus. É Ele que vai puxando e nós vamos subindo esses degraus. Sai daí. Sai de ti mesmo, do homem velho. Mais um degrau. Quando eu subo um degrau, com duras penas que eu subi mesmo, eu não volto mais. Se eu subir esse degrau, olha que beleza a lei de Deus, né? Olha que maravilha é a lei do Pai. Uma medida que eu subi essa faixa, que eu estou nesse degrau bem calcado, aprendi. Então eu vou puxando muita gente. Olha a lei do amor, da caridade. Eu puxo os que estão no degrau debaixo da depressão, da angústia, através do evangelho, através desse trabalho. Eu estou puxando. Quando eu experiencio, quando alguém me enxerga atendendo, vivenciando a caridade, mas não por interesse. O bem pelo bem, o amor do Pai. E Ele sabe quando nós estamos nos envolvendo, nos debatendo, nos atendendo, nos ajudando na lei de amor e caridade, né? No bem. Né? Porque a benevolência é importante. Mas a benevolência às vezes existe ali maquiado o interesse. Porque a benevolência é diferente do bem. Eu posso alcançar um benefício, uma cesta básica, mas às vezes é por vaidade, por interesse, por ser notado, por ser enxergado, ou por querer algum título na sociedade. Então alguém precisa acreditar em mim para apostar em mim. Então há interesse, não é? A benevolência é importante, não deixa de salvar vidas, não deixa de atender o necessitado, agasalhar, dar o alimento. A benevolência é muito importante. Mas o bem é melhor. Porque o bem pelo bem, aí me coloca no degrau de cima. Quando eu desencarnar, eu posso dizer assim, eu fiz o bem, eu falei do evangelho. Será? Hã? É muito sutil e Deus sabe ler isso. Então façamos o bem pelo bem. Fora da caridade não há salvação. Então é essa caridade desinteressadamente. É vivenciar o evangelho. É emanar amor. Não julgar, não apontar. Né? É ser o BIP. Benevolência, ser o bem. Né? Indulgência, quer dizer, não enxergar os defeitos. Perdão das ofensas. Sou imperfeito, já falamos isso. Vão errar comigo, eu vou errar com eles. Então é nesse erro, nessa relação, né? É que eu vou experienciar. Então, todo mundo imperfeito da minha volta forma-se como um professor. O que eu enxergo no outro de imperfeição está em mim. Porque quem ama só enxerga as virtudes. Olha Chico, olha o Mestre Jesus. Não queria saber das imperfeições alheias. Ele enxergava ali as virtudes e puxava aquelas virtudes. Quem não sabe daquela história? Todos os discípulos caminhando na estrada empoeirada e tinha um cachorro, já desencarnado, morto. E caminhando, cada criatura ali, discípulo que passava e reclamava alguma coisa, um Isaac mau cheiro, olha que coisa horrível. Olha que... Quando chegou a vez de Jesus passar sobre o cachorro morto, essa é uma história muito engraçada. Olhou bem para o cachorro, olhou mas que dentes lindos tinha esse cachorro.
que ele enxergou? A virtude ali, o bem. Como os outros estavam a caminho, não são, né? Haveremos de chegar lá, enxergaram ali aquilo que a gente é imperfeito. E quem já é perfeito, quem está a caminho, já avançado, vai enxergar as virtudes. Isso é caridade. Não se ocupar com os defeitos, com as dificuldades, os vícios dos outros, e sim se ocupar com as virtudes. Ah, parece fácil isso. Falar é muito fácil. Mas nós temos que nos esforçar na caridade. A verdadeira caridade. A indulgência. É muito importante a indulgência. Porque o Pai nos ama. Ele já nos criou. Sobe a escada. Sobe, filho. Sobe. Avança. Vem para a zona de conforto. Né? O próprio Chico, quando reclamava, Emmanuel questionou: Chico, que fronteira tu quer estar? Na fronteira que ajuda ou a fronteira que tem que ser ajudada? Não pestanejou Chico. Disse: não, eu quero estar na fronteira que ajuda. Porque é melhor, né? Que a caridade salva. Ele mesmo, quando estava muita dor, muito sofrimento, Chico levava ele, pega algumas moedas aí, alguns pães, e vão para a periferia. Periferia. Vamos para a vila. Vamos dividir lá o pão. Aí quando terminava o serviço, Chico estava bem, alegre, disposto, e Emmanuel perguntava: e aí, Chico, como é que tá? Nem lembrava mais que eu estava sofrendo, angustiado e doendo, muita dor. A caridade realmente salva. Está aí os depoimentos, está aí a prática das criaturas que nos antecederam e nos dão o depoimento. Então avancemos, queridos irmãos. Amemo-nos uns aos outros, como Deus nos ama, como Jesus nos ama. Amemo-nos uns aos outros, porque é uma tarefa longa, é os degraus, é as encarnações. Aproveitemos essa encarnação. Não existe maior frustração nessa encarnação quando eu desencarnar e chegar lá do outro lado e ver que não é os erros, não é só os erros que vão me custar caro lá em cima, lá no plano espiritual. A gente diz lá por imperfeição, mas no plano espiritual. Não, é assim, nós vamos sofrer pelo tempo perdido, cada dia, cada minuto das nossas vidas, não termos vivenciado a lei de amor e de caridade. Amemo-nos uns aos outros e sigamos este roteiro verdadeiro e simples que é o Evangelho. Muita paz a todos e vamos nos encontrar mais vezes, se Deus quiser, nos envolvendo nessa alegria que é o Evangelho. Paz a todos, que assim seja.